Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal. Hoje trazendo notícias sobre o Rura 11, um dos principais fundos do segmento de Fiagro, onde o Fiagro vinha passando por um momento difícil devido a algumas questões que foram levantadas pelo mercado, mas mesmo assim o Rura 11 ele acabou surpreendendo aí mais uma vez, certo? Antes de passar para o conteúdo aqui do nosso canal, peço para você que ainda não é seguidor, para seguir o nosso canal, comentar, curtir, como também fazer sugestões de conteúdo, certo? O Rura 11 é um dos principais fiagros, ou seja, um fundo imobiliário que ele compra créditos de recebíveis agrícolas, ou seja, dívidas são geradas para financiar o setor agrícola e ele acaba comprando essas dívidas e recebendo o pagamento dessas dívidas por um retorno maior. Ele é um dos maiores fundos imobiliários do segmento de Fiagros. Ele é administrado pelo Itaú, certo? Ou seja, a gestão dele é do grupo Itaú, um dos maiores bancos privados que existe. É uma carteira que, independente do cenário, busca um retorno de CDI mais 3 e CDI a 3,5 ao ano. O que aconteceu? Como a taxa Selic ela vinha caindo, ou seja, desde agosto que ela vem caindo no ano passado, saiu da casa de 13,75 para a casa de 10,50, como a maioria dos fundos imobiliários de Fiagros eles são indexados ao CDI, né, uma vez que esses investimentos são principalmente de curto prazo, né, para ter um retorno no curto prazo, acontece que, como vinha caindo, começou a reduzir o retorno dos dividendos dos Fiagros, porque em sua maioria eles são indexados ao CDI. Então começou um burburinho no mercado de ficaria cada vez mais difícil os fiagros eles se refinanciarem, né? Ou seja, eles se manterem ali pagando muito, porque eles pagam muito, porque eles são arriscados, né? Eles investem justamente num segmento que produz bens perecíveis, que são alimentos. Mas o que aconteceu na última reunião do cupom, o Copom, ele desacelerou a taxa de queda do CDI, ou seja, nós não vamos ter mais aquela queda brusca, o que reanimou de novo o segmento dos fiagros, né? E fez com que animasse tanto o segmento, e além de animar tanto, o que aconteceu? Agora, em abril de 2024, o dividendo, né, o valor patrimonial da cota, ele subiu, né, subiu quando comparado janeiro, dezembro e novembro, ou seja, ele se manteve alto. O dividendo subiu substancialmente, saindo da casa de 10 centavos para a casa de 12 centavos. Isso fez com que o rendimento ele saltasse para 1,23% ao mês, ou seja, o Fiago é um dos únicos segmentos que continua mantendo ali os pagamentos acima de 1,1% ao mês, e isso fez com que a previsão do dividendo fique na casa de 15,77, ou seja, muito alto. Embora que no balanço, ou seja, no retorno, tenha acontecido da variação da cota de mercado ficar negativa, porque muitos investidores começaram a vender suas cotas, porque até então eles ainda estavam naquele cenário de corte rápido da queda da Selic, mas nós já sabemos que isso não vai acontecer, né? O que fez essas cotas que são comercializadas no mercado despencassem, mas o patrimônio do fundo ele segue o mesmo, né? Também, se nós observarmos do ponto de vista de resultados, né, os resultados saltaram para 21 milhões, o que fez com que a sua carteira de CRA e de CRI
saltasse aí quase 5 milhões a mais, né? Em caixa eles têm 0,12. Do ponto de vista de sobras, nós não tivemos nada. A despesa ficou entre 1,5 milhões, mas bem distante da receita, que foi de 21 milhões, o que fez o fundo ter aí um grande resultado, né? Um resultado aí astronômico na casa de 19,7 milhões, né? O que aí acabou superando as expectativas do mercado. Além disso, ele mantém um spread de CDI mais 4,1, né? Ele busca entre 3 e 3,5, mas ele está conseguindo entregar 4,1, que é excelente. A duração dos títulos que ele possui na carteira são 2,3 anos e ele é um dos fundos mais diversificados. Basta você ver a quantidade de setor que ele se expõe. Açúcar, etanol e soja, a maioria dos fundos de Fiagro, até mesmo fundos de tijolos do segmento do agro, geralmente eles têm uma carteira com açúcar, etanol, álcool e milho. Aqui não, é uma das carteiras mais diversificadas do segmento do agro, onde a maior posição açúcar e etanol, máquinas e implementos, produtos rurais, defensores de fertilizante, produtor rural, cooperativas, revendas agrícolas, produtor rural de algodão e grãos, frigorífico, fiagros, beneficiamento de grãos financeiros, insumos agrícolas, né? Produtor rural, cana, pinos, pecuária, uva, melão, agtech, logístico agro, e produtor rural, no caso citros, né? E além disso, do ponto de vista de garantia, tem uma carteira bem coberta, né? Com AF-terras, recebíveis, ou seja, eles possuem garantias caso aconteça algum tipo de problema nesse portfólio, né? E justamente eu vou mostrar aqui embaixo para vocês que ele investe no segmento do agro, mas os seus ativos eles não estão desprotegidos, né? Deixa eu passar aqui para a página de número 9. Aqui, ó. A página de número 9, mostrando, por exemplo, um CRA que ele tem, que é de Goiás, para o setor de máquinas e implementos, mas ele tem uma garantia que é o AFT. A taxa de juro mensal é, no caso aí, a taxa desse CRA é CDI mais 2,5, ou seja, muito bom. Já para o segmento de frigorífico do Mato Grosso, é um CDI e 5,18. E além disso, essa máquina de suplementos é o que compõe o maior PL, que é de 6,3. A maioria é de 4 para baixo, ou seja, pulverizando bastante o risco, e todos esses CRAs e CRIs, eles possuem garantias, ou seja, o fundo está bem seguro, né? Voltando agora para ver como é que o mercado olhou para esses resultados, né? Se nós formos ver o que aconteceu aqui nos últimos 30 dias, devido às notícias, ele vem se aproximando da sua cotação mínima, abrindo aí a oportunidade para comprar, né? Porque ele está bem distante da sua cotação máxima, que é R$ 11,04. Mesmo assim, ele continua entregando dividendo de 14,72. Nos últimos 12 meses caiu 5,53%, isso já é esperado devido à queda da Selic, e no mês ele vem caindo 1,95%, mas nós sabemos que diante dessa notícia a cotação ela vai subir. E se nós olharmos num cenário dos últimos 5 anos, né, nesse momento ele se encontra aí no melhor cenário de investimento, né? Então, nós estamos dentro do melhor cenário para investir nesse fundo imobiliário, porque está com excelente upside.
ele tem um potencial de chegar até R$ 11,04. Nesse momento, ele está muito próximo da sua cotação mínima, muito bom para você montar posição nele. Ele se encontra descontado, que é o que a gente busca sempre quando investe em fundo imobiliário. E uma informação super importante, ele tem um caixa de 118 milhões, um caixa excelente, tem um número de cotas de mais de 67 mil cotas e vem distribuindo dividendos superiores ao ano passado, né? Quando a taxa Selic estava muito alta, muito mais alta do que nesse ano. Olha que interessante, a Selic vem caindo e mesmo assim ele consegue pagar mais do que o ano passado, né? No mês de janeiro ele conseguiu fazer isso, no mês de fevereiro não deu certo, no mês de março pagou mais, no mês de abril pagou mais, o que é uma excelente informação para você que é cotista, certo? Então hoje nós falamos sobre o Rura 11, considerado um dos melhores fundos imobiliários do segmento de agro. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um abração para todos vocês. Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.